Lefi Eswede Ayaulela Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Hoje, como infectologista espiritual, quero falar de uma enfermidade que é muito eu vou dizer que abala, desestabiliza, acelera todo o procedimento e comportamento do ser humano devido a essa enfermidade que o ser humano ele tem, que é a aceleração da ansiedade, que eu quero falar desse comportamento emocional. Então, a ansiedade é uma aceleração emocional que pode virar um pânico. Como é isso, pastor? É dentro dessa desestabilização racional que temos que manter esse domínio do nosso controle, pois quando a emoção é desorganizada, ficamos vulneráveis, ficamos reféns de desejos, objetivos e outros desejos fúteis, pois aí está a fragilidade emocional. Nessa fragilidade, não só é um pânico temporário, pois pode virar uma doença traumática devido à nossa desestabilização racional. Então, conforme eu falei, devemos manter o racional, manter a racionalidade, o domínio, que é o controle positivo. Então, a desestabilização racional, quando é que nós nos encavernamos. Como é isso? Encavernar-se é dentro do desânimo, na situação da decepção ou frustração emotiva, ficando assim sem o desejo de manter o fazer, até a própria manutenção do corpo, comer, beber, tomar banho, né? Ter insônia. Eu, quando falo às vezes da situação de Ana, dos 7 sintomas, psicanaliticamente falando, da situação de Ana, se você estudar a palavra de Deus, você vai detectar o que eu estou falando. Que ela não comia, não bebia, ela não tinha prazer, ela vivia desmotivada. Então, é o que eu estou falando. Podemos até dominar essa situação, mas podemos ser dominados pelo vírus da raiva, o vírus do ódio, que ao falar e agir, às vezes, sem pensar, devido, às vezes, às nossa axiologia ou argumentologia ou conceitologia, que é frustrante, pois ensinar, às vezes, queremos e não aprendemos. Falar aceleradamente, um descontrole, mas ouvir é uma estabilidade, é um estabilizador de aprendizado. Como é isso? Porque eu posso dizer que psicologicamente é uma consultoria. Não queremos fazer situações que emocionalmente estamos desestabilizados. E eu sei que existem conselhos bons que são maus e conselhos maus que são bons. Ainda mais quando estamos sendo repreendidos e vivendo
observando o erro de outras pessoas é fácil. Eu sempre afirmo que o inteligente tem as suas próprias experiências, não só de teoria ou conhecimento, mas a prática, que é o organizador pessoal, para não errarmos. E eu sei que não há bom sem defeito. Por que isso? Porque eu sempre falo que o sábio aprende com o erro dos outros, o inteligente com os próprios erros. Mas eu estava fazendo uma reflexologia e dentro desse masquil, o sábio aprende com o erro dos outros. E muita gente tem aprendido o erro dos outros e permanecendo no erro dos outros, achando que é uma inteligência boa e pode trazer esse pânico, desse desconforto. E eu quero abordar aqui, dentro disso aí, desse defeito, nem Jesus quis essa titularidade de bom. Ele próprio diz que bom só há um, que é Deus. E por que eu estou dizendo isso? O obedecer é melhor do que sacrificar, né? E eu estou falando desse trauma psicológico que precisa ser tratado com conselhos organizados e será o gestor dessa realização positiva e decisiva de nossas vidas, que tornará a fidelidade da nossa finalidade do que nós decidimos fazer, manter, organizar. E nesse cenário de não ficarmos mais vulneráveis, ficarmos mais tão preocupantes, mais relevante, atuante decisivamente, que poderia eu aqui exemplificar biblicamente, dar exemplo do própria vida de Davi, de Elias, principalmente daquela viúva. E tantos históricos bíblicos que descrevem que aconteceram dentro desse agir, mas do querer de Deus, da vontade de Deus. E conforme eu estou citando, em 2 Reis, nós podíamos dar esse exemplo, justamente, falar dessa experiência. Quando não sabemos o que fazer da vida, deveremos saber pelo menos aonde ir, com quem se aconselhar. Foi o caso dessa viúva, que endividada, acuada por seus credores, olha só, o tributo que ela deveria pagar no momento, era o que afetava ainda mais o seu estado psicológico, pois já tinha perdido seu marido e agora poderia perder seus 2 filhos, que não somente ela, mas também eram e estavam vulneráveis devido à grande situação desse terror psicológico. Essa tributação e o ouvir e obedecer é diferente de escutar e não se importar com o que poderá, ou no momento, ou posteriormente acontecer, de bom ou de ruim. Por que isso? São as consequências que poderá dramatizar ou encerrar o conteúdo daquela situação momentânea. Bom, a base foi dela a obediência, que é o conselho bom, sempre nós traz e faz ter solução, e não há decepção na orientação positiva
que não é negativa. A consultoria para as nossas vidas é para termos vitória e não derrota, quando não ouvimos e obedecemos conselhos bons. Também em 1 Reis, conforme eu citei, do capítulo, 1 Samuel, capítulo 21, demonstra uma palavra ou um elogio que nos exalta e poderá também nos abater. E dependendo da situação ocorrida, não será em todos os lugares que nós teremos o acolhimento da situação vivida que estaremos. Por exemplo, isso que frisei foi quando não sabemos o que fazer da vida, devemos saber pelo menos aonde ir, com quem tomar conselho, qual a condição e posição tomar com quem tem experiência. Então, por que eu estou falando que uma palavra, um elogio, ele exalta, mas também ele pode nos abater dependendo da vulnerabilidade dessa fragilidade? O quê? Aonde ir? Aonde ir, com quem pedir conselho? E dentro da situação de Davi, quando ele foge do rei Saul e vai tentar procurar ajuda, e no local errado, de forma errada, e a afronta maligna desta ação luciferiana foi que nesse aí, Davi e Saul feriu milhares e Davi seus 10 milhares, e agora ele estava sendo acuado pelaquilo que exaltava e psicologicamente ficou deprimido. E dentro desse contexto aqui, conforme eu estou dizendo, do capítulo 21, ele coloca a mão sobre os umbrais das portas, escuma na sua boca, se faz de louco. Foi a sabedoria que ele teve naquele exato momento, como dá prosseguimento o capítulo 22, que diz que ele foge para a caverna de Adulão, que no hebraico pode significar adoração ou refúgio, que foi a saída temporária, pois ele estava problemático e teve que se escapar. E o que acontece muitas das vezes é que devemos, às vezes, ser forte para ajudar outras pessoas, estando nós mesmos estabilizados dentro do descontrole ou do domínio pessoal. Mas tem situação que devemos ter uma postura. E aí é que eu quero falar desse agir de Deus, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abala. E você vai entender que nesse capítulo 22 de 1 Samuel, ele foge para a caverna de Adulão e se achava também em aperto. E veio homens em apertos, homens endividados que estavam com seus espíritos desgostosos devido às frustrações que aconteceram com eles também. E eram aproximadamente, diz a palavra de Deus, que uns 400 homens, incluindo seu pai, seus irmãos, seus parentes. E ele teve que acolher naquele momento que ele precisava de um apoio, de uma condição para uma estabilização psicológica. Mas o que eu quero dizer
Ele não teve o acolhimento de homem conforme ele procurou, mas teve o acolhimento de Deus. Como também Elias, depois de um grande feito, uma palavra de afronta, o abateu. E querendo ele deixar o seu próprio ministério, acuou-se dentro da caverna, vocês conhecem a história. E no sobrenatural de Deus, quando falava com ele, é aí que saiu ele daquela caverna da decepção. Mas por que eu estou dizendo isso? Também a vida de Jó, que foi bastante abalada com as notícias desestabilizadoras, que não se tratava só dos bens materiais que ele havia perdido, mas os filhos que amava, ele fazia sacrifício por eles, para justamente não acontecer coisas horrendas, como surgiu, sem que ele soubesse o que estava para organizar ainda, mas, pois a sua fé foi permanecer numa situação temporariamente, mas depois ele ficou abalada quando ele reclama do dia do seu nascimento. Ele declara que deveria ser um aborto, para que ele veio. E ele fala também que o mal que ele temia se apegou a ele. Mas como eu afirmei, agindo Deus, quem impedirá? A minha, a sua vitória, ou trajetória que teremos que passar. Presta bem atenção. Como eu afirmo no meu hino, que eu digo, que é o refrão: ou confiamos nele ou desconfiamos. Se confiarmos nele, nós vamos vencer. Foi o caso, conforme eu citei, daquela viúva psicologicamente abalada, desestabilizada, e ela, devido a essa ansiedade preocupativa, essa aceleração emocional, que poderia virar um pânico, mas ela soube aonde ir, com quem se aconselhar e obedecer. E os seus objetivos foram concluídos. A situação, conforme eu citei de Davi, uma palavra de exaltação, de ovacionamento, que de homem a gente só pode esperar elogio, mas de Deus, promessa dele nas nossas vidas, se cumpre. Como nós vimos, e eu também dei a referência de Elias, depois de um grande feito, de uma grande atitude, uma palavra desestabilizou ele. É o que pode acontecer conosco. Mas nem tudo que nós ouvimos a gente pode deixar nos confrontar, devemos analisar. Por isso que eu entendo quando o Senhor diz: sem mim nada podeis fazer. E quando o profeta Isaías, ele afirma que os nossos caminhos, os nossos pensamentos não são de Deus, é o refrão do meu hino, que eu vou citar aqui, que é um estabilizador. Ou confiamos nele ou desconfiamos. Se confiarmos nele, nós vamos vencer. Se confiarmos nele, nós estaremos seguros. E a letra desse hino é até um poema: como gota solitária caída da chuva sobre corações áridos que espera por ti, Senhor. Como a terra seca espera ser embebecida, minha alma clama e suplica por teu amor. Como Cristo esteve solitário no Calvário, mesmo tendo muita gente em volta, nada ninguém podia fazer. Como no deserto incerto que andamos, são caminhos que Deus escolheu para nós percorrermos.
E aí é que está, ou confiamos nele ou desconfiamos. Se confiarmos nele, nós vamos vencer. Que Deus os abençoe. E eu afirmo que Lefi é suede, ayaulela mema, fiel é Deus, aleluia, amém. Tenham todos um bom final de semana.